Olá, queridos amigos, estamos de volta com o nosso Saúde e Longevidade. Hoje conversando aí com mais alguns profissionais da área da saúde. Temos aí colegas lá do Hospital Unimed de Ribeirão Preto, né? Temos uma médica e 2 enfermeiros aqui conosco, né? A doutora Viviane Barbosa da Silva, que é médica intensivista e paliativista lá no HU, né, de Ribeirão Preto, o enfermeiro Dave, que é coordenador da UTI do Hospital Unimed, também de Ribeirão Preto, e a enfermeira Tatiana Matos, né, aqui do Rio Grande do Sul, que é mestre em diversidade e inclusão social. E é com eles, então, que vamos fazer o nosso bate-papo hoje para saber sobre os cuidados com os pacientes acamados e as suas diversas peculiaridades. Tudo bem com vocês, Viviane, Dave, Tatiana? É um prazer tê-los conosco aqui. Tudo bom? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Tudo certo. Oi, Viviane. Então, eu começaria, assim, conversando com vocês, falando sobre os principais cuidados com pacientes acamados, né? E eu creio que as infecções são o principal desafio que nós temos em relação a esses cuidados, né? Então, gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. Vocês concordam? Como é que é a realidade de vocês aí em Ribeirão Preto? Bom dia, Giovanni. Primeiramente, gostaríamos de agradecer aí a oportunidade de estar falando um pouco sobre um tema que hoje ele impacta muito na saúde, tanto dentro dos hospitais quanto nas residências das pessoas que convivem com um paciente acamado, né? E dentro das unidades do hospital, um dos grandes impactos seria, principalmente, a gente pensar no giro-leito, né? Como o paciente acamado é um paciente que necessita de cuidados contínuos por um tempo prolongado. E para a gente conseguir diminuir esse tempo prolongado, hoje a gente faz um processo que é o processo de deshospitalização. E dentro desse processo da deshospitalização, existem vários profissionais envolvidos, né? Aí é onde nós entramos com uma equipe multidisciplinar, porque esse paciente, no momento que ele tem uma estabilidade hemodinâmica para poder dar continuidade nesses cuidados residenciais, nós precisamos, a partir desse momento, definir quais são as necessidades desse paciente, e para isso a gente utiliza aí o apoio de uma equipe multidisciplinar como médico, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogo, fisioterapia, serviço social, o nutricionista, farmacêutico, né? Enfim, todos os profissionais que têm necessidade durante a deshospitalização e os cuidados contínuos em casa. Depois que a gente visualiza quais são as principais necessidades desses pacientes, aí nós temos a etapa da construção, tanto do local que vai receber esse paciente, quanto de treinamento com quem vai cuidar desse paciente em casa, porque nós temos o home care, porém o home care nem sempre ele vai ficar 24 horas dentro da residência. E nesse momento existe o treinamento já com o familiar, o treinamento com o cuidador, para os períodos que ele não está com o cuidador da enfermagem do home care, para poder dar continuidade desses cuidados, né? E aí, a partir dessas necessidades que são visualizadas, que vai ser preparado o tipo de cama que esse paciente vai receber, se ele vai precisar de oxigênio durante a estadia em casa, se é um paciente traqueostomizado, se o paciente é 100% dependente ou é parcialmente dependente, o uso da sonda nasentérica, sonda vesical, pacientes que precisam de uma sondagem vesical de alívio de horário, porque não consegue fazer sozinho, medicações parenterais, em casos de deshospitalização precoce, a gente vai precisar de um profissional do home care que vai
dar continuidade nesses cuidados, seguindo os horários corretos. E aí você falou um pouquinho da infecção, né? E esses cuidados com relação à infecção é um dos grandes motivos do retorno desses pacientes para as instituições. E é onde entra aí essa questão da educação da família, da educação do profissional que está seguindo com esse paciente. Não é simplesmente encaminhar um paciente para casa sem ele ter um mínimo de retaguarda dos profissionais da saúde. Nesse sentido, né, o conhecimento é muito importante, não é, Dave? E Sim. A doutora Viviane também, né, creio que é bastante, digamos assim, especializada, né, nessa questão aí do conhecimento do que se tem que passar para o paciente, para os familiares, para os cuidadores, porque pelo que eu estou entendendo, não é, que o enfermeiro Dave está nos colocando, é como se o paciente fosse transferido do hospital para casa, o hospital está sendo também transferido para a casa do paciente, não é, doutora Viviane? O que a gente sabe, por exemplo, eu que trabalho em duas frentes no hospital, tanto o paciente da UTI, quanto o paciente que está sob o cuidado da equipe, aqui o cuidado paliativo nosso, o hospital chama cuidados integrados. Então, o que a gente faz? A gente faz um plano de tratamento do paciente para essa família, né? Normalmente, se o paciente ele tem consciência, não perdeu o nível de consciência por causa da internação, não tem nenhuma doença que comprometa o nível de consciência, ele participa das orientações, que é importante ele saber o tipo de cuidado que ele vai receber. Se por acaso ele tem alguma limitação cognitiva, a gente orienta a família. A gente faz um plano de cuidados para essa família em casa. Então, a gente ensina hidratação de pele, mobilização no leito, como é que ele tem que mobilizar o paciente, mudando o paciente de posição. A gente ensina a colocação de coxinho, né, que é para evitar a protuberância óssea, para não fazer lesão. Porque o que a gente sabe, a gente aqui no hospital, a gente tem uma população que tem convênio, mas a gente tem, a maioria da população brasileira depende do Sistema Único de Saúde. Eu já trabalhei no Sistema Único de Saúde e essas orientações a gente passa para a família, né? Aqui em Ribeirão a gente tem um serviço também de atendimento domiciliar, mas que não cobre todos os pacientes, são da rede pública, é o SAD, é um serviço de curativo em casa. Então, o que a gente tem de recurso, a gente passa para a família. E a gente instrumenta esses familiares a cuidar dos pacientes em casa. E com cuidado simples, com orientação adequada, a maioria das famílias consegue cuidar da pele desse paciente. E se ele tiver alguma lesão, com orientação adequada, essa família consegue fechar a pele desses pacientes em casa. Sim. Então, a gente, quanto mais informação você passar para o paciente, para a família, melhora os cuidados dos pacientes em casa. Então, esse conhecimento não só da equipe da saúde, mas também dos familiares e cuidadores é fundamental. E Dave falou, né, que um dos integrantes dessa equipe multidisciplinar, que são praticamente cerca de 10, né, diferentes especialistas, profissionais envolvidos, né, um deles seria a questão até do assistente social, né, e eu creio que a enfermeira Tatiana deve estar habituada também, mais afeiçoada a isso, não é? Porque ela é mestre em diversidade e inclusão social. E também sei que a enfermeira Tatiana, ela representa alguns produtos que têm a ver com os cuidados com a pele, né? E no auxílio ao combate a essas infecções, não é? Infecções, lesões de pele, né? Que a gente já vai falar já. Vamos fazer um breve intervalo e aí já falamos com a Tatiana aqui também. Então, já voltamos com você aí no nosso Viver Bem. Viver Bem.
Estamos de volta e continuamos aqui o nosso bate-papo, não é, com a doutora Viviane e com o enfermeiro Dave lá do Hospital Unimed de Ribeirão Preto e com a enfermeira Tatiana Matos, que é daqui do Rio Grande do Sul, né, e que vai comentar um pouquinho com a gente sobre aquilo que o enfermeiro Dave e a doutora Viviane colocaram no bloco anterior, né, dessa importância de se transferir com conhecimento da família e cuidadores, o paciente do hospital para o seu ambiente, né, para a sua casa, com todos esses cuidados, que é o que hoje a gente chama de deshospitalização. Então, eu gostaria, Tatiana, de conversar um pouco contigo sobre isso, né? Como é que tu vês essas questões, o que hoje nós temos aí, né? Sei que tu também tem uma outra atividade aí, né, de produtos que vocês usam, né, nos hospitais aí. Então, que tu pudesse falar, né, sobre a importância disso tudo que foi colocado até agora. Quem dera a gente tivesse mais lugares que fizessem isso, né? Isso fosse rotina em todos os hospitais, em todos os estados, municípios, né? Então, é muito importante, né, fazer essa deshospitalização, esse cuidado em casa. A gente faz prevenção para que o paciente não volte para o hospital, né? Não tem esse retorno para o hospital. Quanto mais ele fica em casa hoje, é melhor para ele. Se ele tiver essa estrutura, é sensacional, né? Um dos itens que vocês estavam falando é da assistente social, né? Acho bem legal de ter essa assistente social. A assistente social é aquela que auxilia em toda essa parte de papelada, né? Esse auxílio, providenciar cama, providenciar dieta, né? Então, todo esse suporte ao serviço social é o que ajuda, faz essa conexão familiar, né? E essa parte todo do sistema, né? Para o sistema funcionar. Então, tem um papel fundamental. Sem contar todo o resto da equipe multidisciplinar, né? A doutora estava falando, né, que eu represento alguns produtos, e um dos itens que vocês estão falando é das lesões, né? Então, o cuidado da pele é essencial para a gente fazer essa prevenção de lesão, além, né, da gente ter as outras medidas que são para medidas aliviadoras de pressão, né? Mudança de tempo, o uso dos coxins, né? Então, as almofadas aliviadoras, né? Então, o cuidado da pele é essencial. Então, alguns produtos, né, então, servem para nos auxiliar nisso. Então, a gente tem uma gama, né, uma série de produtos hoje que nos auxiliam nisso. Além das coberturas, né, a gente tem os que são preventivos para isso, né, e hoje no mercado a gente tem utilizado muito as toalhas higienizadoras, que facilitam, né, a higiene do paciente e facilitam o trabalho da equipe, bem como o trabalho do familiar em casa, né, onde a gente tem recursos, né, então, através dessas toalhas higienizadoras que facilitam isso. São as toalhas higienizadoras que não necessitam de enxágues, e elas limpam, né, elas não limpam, elas higienizam, né, elas conseguem fazer o familiar ou a equipe de enfermagem dar banho no paciente sem a necessidade de enxágue. E elas limpam e hidratam a pele ao mesmo tempo. A gente usa, inclusive, aqui no Hospital Unimed, né, no Vale dos Sinos. É muito interessante, de fato, né, essas toalhas higienizadoras. Então, isso aí, assim como tantos outros produtos, né, são maravilhosos. E depois a gente quer falar um pouquinho mais sobre isso também, não é? Porque eu sei aí, não é, de tudo que se ganhou em tempo, ergonomia, e hoje, né, a questão da facilidade, né, e de hidratar a pele, além de germinar, né? Muito boas mesmo essas toalhinhas. Eu, além de ser enfermeira, sou professora, né? Sou docente. Sim. Universitária do curso técnico de enfermagem. E uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos que é super importante é esse começo que a doutora e o Dave estão trazendo, né? Que é essa educação que ela começa dentro do hospital, né? Passar esse conhecimento, né, do que está acontecendo
pro paciente quando ele tem consciência, quando ele consegue interagir. Hoje, né, e não é hoje, é desde sempre, né? Doroteia Oren dizia isso para nós, né? Uma das nossas enfermeiras prepulsoras lá junto com a Flores da enfermagem, trazer o paciente para o autocuidado, né? Enganjar ele no seu cuidado, mas para que ele seja enganjado, a gente precisa passar essa informação para ele, dar esse conhecimento para ele da doença, do cuidado, do que vai ser melhor para ele. E outro é a gente conhecer a população, né? Quem é o paciente? Quais são as condições que ele tem para que ele seja enganjado nesse cuidado, né? Como fazer isso? Isso pode começar dentro do hospital, eles trouxeram isso para nós, né? Pode começar dentro do hospital, esse engajamento do autocuidado, para que ele possa ser melhor cuidado em casa, né? Para que ele tenha esse cuidado em casa, que não necessite só da enfermagem, entendeu? A enfermagem é um papel fundamental, né? Precursora desse conhecimento, né? Passar essa informação, auxiliar nisso, para que o familiar e o paciente possam dar essa demanda em casa, né? Essa prevenção em casa. Hoje, se o paciente pudesse fazer tudo isso em casa, seria bem melhor, né? Então, ele poderia voltar para o hospital. A gente evita as infecções, que era isso que a senhora falou antes, né, doutora? Então, as infecções, né? Então, hoje a gente está cheio de germes, cheio de bactéria, né? Então, o hospital hoje é um meio onde tem tudo isso. Um paciente com uma imunidade mais baixa, é muito mais fácil dele adquirir, né? Se ele ficar em casa e ficar bem em casa, melhor é em casa, né? Mas ele precisa desse suporte todo. E a educação, eu acho que começa, como a doutora falou, dentro do hospital, né? Para dar continuidade em casa. Isso é uma coisa que é fundamental, né? Verdade. E aqui no nosso Hospital Unimed do Vale dos Sinos, a gente tem aquilo que se chama Unimed Lar, né, onde realmente a gente transporta, né, todo esse suporte para o local, né, a residência do paciente, né, junto à família, especialmente aqueles que necessitam de cuidados paliativos. Mas eu gostaria, né, de convidar vocês para darmos continuidade a esse assunto no programa de amanhã, porque ainda temos muitas coisas aí para falar sobre o assunto. E hoje nosso tempinho está chegando aí ao final, né? Mas podemos continuar amanhã, não tem problema aí, né? E a gente vai estar trazendo mais informação aí para os nossos telespectadores. Então aguardem aí que logo mais, né, teremos aí mais informações. De momento, quero agradecer a doutora Viviane, o enfermeiro Dave, a enfermeira Tatiana, prometendo aos nossos telespectadores, então, estarmos logo de volta aqui com esses profissionais. Muito obrigada e até amanhã. O verbo